Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, verso 8, até o verso 14. Nós vamos estar encerrando essa segunda parte desse capítulo. Primeira parte nós vimos sobre nosso dever para com as autoridades. E agora nós vamos ver um pouco sobre o nosso dever uns para com os outros. O dever do cristão para com o seu próximo, para com o seu semelhante. Aleluia! E é uma introdução, essa segunda parte vai ser uma introdução do capítulo 14, onde Paulo vai tratar das diferenças de opiniões. Aqueles que comem legumes, aqueles que comem carne, e são doutrinas importantes para nós. Diz assim a palavra de Deus, versículo de número 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Aqui nós vemos, irmãos, um texto muito interessante. Muitos interpretam ele como se eu não pudesse dever nada a ninguém, mas aqui ele está falando de dívidas que eu vou comprar sabendo que eu não vou pagar. Aqui está falando para que eu não fique devendo, ou seja, não compre algo para depois não pagar. Mas, por exemplo, eu vou lá e financio minha casa, financio meu carro, ou você vai lá e compra a sua televisão, sua geladeira, a prestações. Não é esse tipo de dívida que a palavra de Deus está dizendo que você... Porque sempre quando estivermos na terra, vamos estar devendo alguma coisa para alguém. Mas a palavra de Deus está alertando para quando você fazer a dívida, não fique devendo, ou seja, não fique sem pagar quando você pode pagar. Não fique devendo nada a ninguém. Quantos crentes, irmãos, infelizmente, escandalizam o nome de Jesus por não cumprir esse texto dele? Quantos comerciantes, já creio que o pastor Josué já deve ter ouvido falar também, que não vendem para os crentes porque sabem que eles não vão pagar. Então, é sobre isso que Paulo está falando. A ninguém devais coisa alguma. Agora, se eu vou lá na loja, compro uma roupa, a prestação, ou vou lá no mercado, faço compra para pagar no outro mês no cartão, no cheque, se eu pagar, não é pecado. O pecado é se eu fazer a dívida, sabendo que eu não vou pagar, com o meu coração já dizendo, eu vou fazer, mas eu vou dar o calote. Eu não vou pagar aquele irmão, não vou pagar aquela irmã. E muitos fazem isso, muitos falam, se ele é irmão mesmo, aquela irmã, o comércio dele é irmão, então eu vou comprar, não vou pagar, ele vai ter que me perdoar. E assim, muitos pensam assim, irmãos, infelizmente, mas se lessem a palavra de Deus, eles veriam que não é dessa maneira, que nós devemos cumprir com nossas obrigações, porque aquele que ama os outros cumpriu a lei. Então, como que eu posso amar o meu irmão? Se eu vou lá na loja dele, compro as coisas dele, sabendo que ele vai ter que pagar aquilo, aí eu vou e dou o calote nele. Então, não estou amando o meu próximo como a mim mesmo. Eu estou sendo egoísta, amando a mim mesmo. Por isso aqui está falando sobre o amor ao próximo, o cumprimento da lei, que é o que nós vamos ver neste capítulo. Então, nós devemos tomar cuidado com as dívidas. Um conselho de Salomão sobre dívidas. Provérbios, capítulo de número 6. Capítulo 6, versículo 1. Fala um pouco sobre dívida aqui, sobre fiador, fiança. É um alerta, é um conselho de Deus. Olha lá, filho meu, se ficasse por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras de tua boca. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois, já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não desfonda os teus olhos, nem repousa as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador.
e como a ave da mão do passarinho. Então aqui é um alerta de Salomão sobre pessoas que viram fiador. Eu já vi muitas pessoas emprestar cheque, cartão de crédito, os irmãos devem conhecer também. Ah, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. A pessoa vai lá e faz e arrebenta a vida financeira da pessoa. Por quê? Foi fiador, não consultou a Deus. A palavra de Deus não está dizendo que é pecado você ser fiador ou emprestar. Pelo contrário, a palavra de Deus até incentiva nós emprestarmos, mas nesse sentido, quer dizer, só Mateus, Jesus vai falar sobre emprestar. Mateus capítulo 5, versículo de número 42. Olha só que interessante esse versículo. Mateus capítulo 5, versículo de número 42. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Amém? Então aqui as pessoas podem dizer, mas como que pode? Salomão falou para você fiador, agora Jesus vem no Evangelho e diz para não nos desviarmos daquele que quer que nós emprestemos. Só que fiador é uma coisa, emprestar é outra. Os irmãos sabiam disso? O fiador é aquele que vai comprar a dívida. Emprestar não, eu posso chegar aqui e emprestar R$100 para o pastor José, uma coisa. A hora o pastor José vai alugar uma casa, vai comprar um carro, e lá no banco, se ele não poder pagar, eu sou o fiador dele. Ou seja, se ele não pagar, no futuro, eu vou ter que pagar no lugar dele. Isso é ser fiador. Então, não tem contradição nenhuma. Tem que ser fiador e emprestar. Até nós percebemos, irmãos, que é melhor você dar do que emprestar. Vou parar para pensar mesmo. Porque muitas das vezes você empresta e não vai ter de volta. Então, é por isso que a palavra de Deus diz, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor no que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpre a lei. Por que dívida, irmãos? Porque mexer com dinheiro é algo tão forte, tão sujo. Porque pode ver, se você tem uma pessoa que deve para você R$100 e não pagar, daqui 10 anos, se você vê a pessoa, a primeira coisa que eu vi no seu coração é, ela não me pagou aquela dívida. Não esquece, por quê? Porque está no nosso serviço. Por isso, Paulo vai dizer, para não devermos nada a ninguém, não dever coisa alguma ao nosso próximo, a não ser o amor com que vos amemos uns aos outros. Então também tem o outro tipo de pessoa que diz, eu não devo nada para ninguém. É mentira. Sabe que isso é mentira? Eu devo para você e você deve para mim. Todos devemos. Uns para os outros nós devemos. Não sei se os irmãos lembram, no primeiro estudo bíblico de Romanos, capítulo 1, abra aí, Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 14. Primeiro estudo. Já faz mais de 4, 5 meses já. Romanos, capítulo 1, versículo de número 14. Olha o que Paulo vai dizer. Eu sou o devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, a dívida dele era essa, e assim, quanto está em mim, quando eu tenho oportunidade, eu uso de todos os meios, eu estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Então, duas coisas que devemos para a humanidade, é o amor e a propagação, a pregação do Evangelho. Quando está em nós, quando nós temos a oportunidade, devemos cumprir o ID do Senhor. Então você é devedor. Eu sou devedor, irmãos. É uma responsabilidade terrível. Por quê? Porque um dia vamos estar diante de Deus. E as pessoas que conviveram com nós vão estar diante de Deus também. Você parou para imaginar isso?
todas as pessoas que conviveram com você no teu trabalho, na tua vizinhança, estarão todos nós juntos diante de Deus. E se nós não pregarmos o Evangelho para elas, e se nós não falarmos de Jesus, do amor de Deus, da salvação, não orarmos por ela, não dermos um bom testemunho, não cumprimos e pagarmos a nossa dívida para com a humanidade, que é pregar o Evangelho, e é o amor ao próximo, então como vamos estar diante de Deus naquele dia? A qual Ele vai julgar cada um segundo as suas obras. Então é uma dívida, irmãos. Por isso, um grande pregador, eu cito ele várias vezes aqui, Leonardo Ravenhill, ele diz assim, que esta geração de pregadores vai responder diante de Deus por esta geração de pecadores. Ou seja, quem vai responder por esta geração não vai ser apóstolo Paulo, não vai ser Martinho Lutero, não vai ser Rui de São Pedro, que fez missão na China, o William Carlos, que fez missão na Índia. Quem vai responder por esta geração? Quem vai responder por este bairro? Quem vai responder pela tua casa, pelo teu trabalho? Aonde você anda, aonde você convive, é você. É nós que vamos responder. Paulo, aonde ele estava, ele fazia o possível e creio até mesmo o impossível para pagar a sua dívida, para pregar o Evangelho para a humanidade, para trazer a luz e a salvação de Jesus à humanidade. Eu não devo nada para ninguém. Quantas vezes nós já falamos essa frase? A vida é minha, eu faço o que eu quero, eu não devo nada para ninguém. É uma frase que todo mundo fala no momento de luta, no momento que alguém lhe aponta o dedo para corrigir. A primeira coisa que a pessoa fala é isso: eu não devo nada para você e para ninguém, eu não tenho medo de ninguém, eu não devo nada para ninguém, eu faço da minha vida o que eu quero. Quem já ouviu essa frase, levanta a mão. Eu já falei também. Falamos, irmãos. Por quê? Por falta de conhecimento. Quando você perceber que a nossa vida é de Deus e que nós somos devedores, tanto a gregos como a bárbaros. O que é bárbaros? Irmão, já pararam para pesquisar o que é bárbaros? Os bárbaros eram pessoas que não eram, como posso dizer, pessoas da sociedade normal, como nós. Era tipo como se fossem índios, pessoas bárbaras, realmente que andam pelados, talvez que são canibais, comem pessoas. São bárbaros que idolatram tudo que é espécie de coisa. Pessoas bárbaras que não são civilizadas. E Paulo era até mesmo devedor dessas pessoas, irmão. Enquanto crente se acha tão bom, porque Deus deu um carro, deu uma casa, Deus usa ele em algum ministério, que não consegue nem abaixar a cabeça para olhar para uma pessoa que está lá embaixo. Mas Paulo não. Foi o maior apóstolo, mesmo ele se considerando o menor. Ele dizia: eu sou devedor, tanto dos gregos, como dos bárbaros, como dos escravos, como dos livres, tanto dos sábios, como dos ignorantes. Eu sou devedor para pregar o Evangelho. Ou seja, o Evangelho é para todos. Tem muita gente achando que o Evangelho é só para pobres. Não, o Evangelho é para ricos. O Evangelho é só para ignorantes. Não, o Evangelho é para sábios. O Evangelho é só para pessoas cultas, cidadãs. Não, o Evangelho é para pessoas que moram em tribos indígenas. O Evangelho, resumindo, como disse Jesus, é para toda criatura, ou seja, todo ser humano que nasce nessa terra. Não importa a pátria, a nação, a etnia, a cultura, o costume, se é grande, se é pequeno, feio, bonito, se é preto, se é branco, se é negro, se é gordo, se é magro. O Evangelho é para toda a humanidade. A salvação foi oferecida na cruz para toda a humanidade. Então nós devemos, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Cumpriu com a lei de Deus. O amor é o cumprimento da lei. O amor a Deus, o amor ao próximo é o cumprimento de toda a lei. Se você pegar do Gênesis a Malaquias, resume toda a lei de Deus em 2 mandamentos: amor a Deus e o amor ao próximo. Então, nós devemos até mesmo o amor ao próximo. Outra coisa aqui, quem é o nosso próximo? É somente cristão na igreja? Se nós interpretarmos esse texto assim, somos fariseus. Os fariseus interpretavam assim. O fariseu chegou para Jesus e disse: olha, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus fala: conhece os mandamentos? Sim, eu conheço, Jesus. Amar a Deus e amar ao próximo. Queremos justificar a si mesmo, diz a Escritura.
Então ele quer interrogar Jesus, ele não se contenta com essa resposta somente. Então ele fala, mas Jesus, quem é o meu próximo? Então Jesus conta para ela a história do bom samaritano. Um homem que era desprezado pelos judeus, os samaritanos eram desprezados pelos judeus, eram considerados uma classe de pessoas impuras, demoníacas, sincretistas, tanto que os judeus não conversavam com os samaritanos, está em João capítulo 4, quando Jesus fala com a mulher samaritana, ela fica até meio atônita, mas como que tu falas comigo que sou mulher samaritana? Porque os judeus não falavam com os samaritanos, não olhavam para a cara, mais ou menos igual hoje. Porque eu sou dessa igreja, eu não saúdo aquele irmão com a paz do Senhor, porque o certo é a paz de Deus. Então, nós vivemos também num contexto mais ou menos igual, só muda o nome dos povos, o nome das etnias. Então, o que aconteceu? Jesus falou, olha, passou os homens mais importantes dos judeus, o sacerdote e o levita. Eram os homens mais importantes. É a mesma coisa que dizer hoje na igreja. Olha, passou o pastor presidente e o ministro de louvor mais famoso da época passou de lado. Então passa um samaritano. Quem pode ser esse samaritano? Pode ser qualquer um. Pode ser um macumbeiro, pode ser um espírita, pode ser um católico, pode ser uma pessoa que o nosso coração despreza, pode ser um samaritano. Então passou o samaritano, que ninguém dava nada, catou aquele homem, cuidou dele, como se fosse o próprio Cristo. Então quem cumpriu a lei? E quando for julgado diante de Deus, vai ter um juízo mais favorável. O samaritano. Então é isso que devemos fazer, irmãos. Amar o próximo não é somente amar os cristãos, mas é amar os inimigos, é amar as pessoas de outras religiões, é amar a qualquer criatura. Isso é amar o próximo, qualquer um. Não está falando aqui que tem que ser da mesma raça que você, do mesmo povo que você, da mesma língua que você, não. Amar o próximo como a ti mesmo. É uma dívida que você tem para com o teu semelhante. Porque quem ama o seu próximo cumpriu a lei. Meu Deus. Versículo 9. Os frutos do amor. Se fôssemos dar um título para esse versículo 9, poderemos dar os frutos do amor. Ou seja, quem ama não vai fazer isso aqui que está escrito aqui, ó. Versículo 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, aqui são os frutos do amor. Por isso o amor é o maior mandamento. Por isso aquele que ama, cumpre a lei. Aquele que ama, anda de acordo com o mandou Jesus. Anda nos mesmos passos e caminhos que andou Jesus. Quem ama sua esposa, adultera ela? É amor. O amor ao próximo lá. Se eu amo, eu não adultero. Agora os irmãos já perceberam que o adultério é interpretado na igreja somente como marido e mulher, só que ele é muito mais profundo, o adultério. Eu posso adulterar a Bíblia, sabia disso? Lá em Coríntios, Paulo disse, lá em 2 Coríntios, que nós não andamos como muitos, mercadejando, ele vai falar, adulterando a palavra de Deus. Apocalipse 22 vai dizer a mesma coisa, aqueles que adulterar, acrescentar, ou aqueles que tirarem as palavras dessa profecia, a sua parte vai ser tirada também da cidade santa, ou as maldições vão se cumprir nele. Então, é um adultério também, um adultério contra a palavra de Deus. Qual é o adultério que muitos não imaginam? O mundo. Tiago 4,4 que diz: adúlteros e adúlteras, infiéis, todo aquele que é amigo do mundo, trai Deus, adultera com o mundo, torna-se inimigo de Deus. Então, quem ama Deus, quem ama a sua palavra, não vai cair Deus, não vai adulterar a palavra de Deus. Agostinho diz assim, olha, se você crê em partes do evangelho que você gosta, e as partes que você não gosta, você rejeita, não é no evangelho que você crê, mas é em si mesmo. E muitas pessoas fazem isso. Eles creem nas partes só que eles gostam da Bíblia, mas na parte que eles não gostam, eles rejeitam. Então Agostinho vai concluir. Então não é no evangelho que vocês creem em si mesmo, na sua própria filosofia humana de pensar. Então quem ama não vai adulterar. Então os irmãos viram que o adultério é muito mais do que marido e mulher. Eu posso adulterar contra Deus, eu posso adulterar a palavra de Deus, eu posso adulterar
até mesmo na minha amizade, ser um traidor. Quantas pessoas são adúlteras, são infiéis nos seus contatos também. Compram algo e adulteram o documento. É um adultério também. A pessoa vai lá e adultera o documento, falsifica o nome. E quantos fazem isso hoje, irmãos? E se dizem cristãos? Quantos? Nós vimos um escândalo recente nessa cidade. A igreja estava no nome, o pastor falou e colocou o nome dele. Hoje essa igreja fechou e estava o outro nome no ministério. Que orava lá no monte com nós também. O pastor sabe. Então, nós não podemos achar que isso é de Deus. A pessoa que mente, que adultera, que faz um monte de tambique, é um homem de Deus. Jamais. Não adulterará. Quem ama o seu próximo, não vai passar a perna nele. Não vai adulterar com ele. Não vai trair a esposa ou trair o esposo. É o amor, irmãos. O amor. Quem ama o seu próximo, o seu semelhante, como a si mesmo, não vai matar. Você vai se matar? Tem alguns que são loucos que se matam, né? E suicidam. Você vai se matar? Você vai catar uma faca e dar no seu braço? Você não vai fazer isso. Você vai catar um veneno e vai tomar? Ou você vai ficar se matando aos poucos? Você não vai. Então, como você ama o seu corpo e não quer se matar, você não deve matar os outros também. Assassino. Os maiores assassinos hoje, irmãos, não são os que matam com a arma, são os que matam no coração. Quantas pessoas, é a famosa frase também, você já ouviu falar, aquela pessoa já está morta para mim. Você já matou ela no seu coração. E em 1 João, diz que aquele que odeia o seu irmão, sabe o que é? Aos olhos de Deus, um assassino. Assassino vai para o céu, irmãos? Não preciso nem mostrar para os irmãos na Bíblia que assassino vai para o céu, porque os irmãos sabem que todo aquele que odeia seu irmão é homicídio. Todo aquele que é homicida é seguidor de quem na Bíblia? De Satanás. Por isso, quando Jesus estava na cruz, as pessoas estavam o apedrejando, estavam o insultando, cuspindo, ele perdoa os seus inimigos. Por quê? Porque se ele deixasse o ódio entrar no coração dele contra os seus inimigos, deixasse a raiva, a vingança pessoal, então ele não poderia ser o sacrifício de amor perfeito. Por isso ele ora e diz: Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. E eu sei, irmãos, que é difícil. Quando alguém humilha, quando alguém magoa, nós ainda amamos ela. Mas é um mandamento bíblico. Para nós é impossível. Mas se Deus estiver conosco, é possível. Tudo é possível ao que crê. Porque para nós hoje, o tudo é possível que crê só se refere a milagre. Amém. É só milagre. É bênçãos, prosperidade. Mas o tudo é possível que crê se refere para o nosso coração também. Quando nós não conseguimos amar aquela pessoa, devemos crer que Deus vai nos ajudar a amar aquela pessoa como Ele a ama. A suportar aquela pessoa como Ele a suporta. Amor a Deus. Para não sermos assassinos, irmãos. Jesus disse em Mateus, capítulo 5, quando ele vai interpretar os mandamentos: não adulterarás, aquele que olhar por uma mulher com pessoa impura já adulterou. Então ele vai no próximo: não matarás, eu porém vos digo, qualquer que odiar o seu irmão sem causa, será réu no juízo. Então devemos tomar cuidado, irmãos, para que o ódio não domine o nosso coração e nos tornemos assassinos no coração de pessoas, matando pessoas. Porque eu posso matar de várias formas, matar através da reputação, não vamos entrar nisso porque já se refere ao falso testemunho, matar de várias formas. Não furtarás. Então se você pegar os mandamentos, tudo se resume no amor, não furtarás. Quem ama vai roubar? Quem ama vai roubar? Se eu amo o meu irmão, minha irmã, eu vou roubar ele, eu vou roubar ela. Não tem como, irmãos. Quem ama não vai furtar, não vai roubar, vai dar a Deus o que é de Deus e vai dar a César o que é de César. Não vai roubar, como nós vimos na primeira parte desse estudo. Quem ama não vai roubar, ou seja, não vai tentar usurpar a autoridade, não vai tentar roubar. Quem foi o primeiro ladrão? Foi Satanás. O que ele queria roubar? A glória de Deus. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Então ele foi um adúltero, ele foi um assassino. Tudo que é de mal teve a raiz no seu pecado, teve a raiz nele. Ele foi
um homem que quis furtar, um anjo que quis furtar a glória de Deus, quis roubar a glória de Deus. Então, isso é muito interessante, mas você imagina tentar furtar a glória de Deus, porque quando falamos de furto hoje, a primeira coisa que vem na mente é pessoas que roubam casas, roubam bancos, mas nós podemos furtar de várias maneiras. Furtar a glória de Deus. Você repete aí, furtar a glória de Deus. Deus está falando conosco, que estamos em pouco número de pessoas, não é com que estão lá fora, é conosco. Não devemos furtar a glória de Deus, irmãos. Quando Deus te usar, quando Deus derramar um som na sua vida, quando Deus fazer algo por você, não furte a glória de Deus. Quando a pessoa chega, olha, você é bom, você é boa, você é o cara, você é a cara, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, olha, muito obrigado porque você orou por mim. Não furte a glória para si mesmo, mas devolva essa glória para Deus e diga, glória seja ao nome do Senhor, porque Deus é bom. Vocês já estavam no Facebook, eu sou uma jovem ali, mandou um recado para mim dizendo que amava ouvir as pregações, que posso falar na internet. Eu acho que nem brasileira é, porque fala espanhol. E ela, a família dela inteira gostava de ouvir as pregações. Então, sabe o que eu respondi para ela? Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Por quê? Porque a glória é Deus, irmãos. Quando nós furtarmos a glória dele para nós vamos cair, como fez Satanás. Satanás era cheio de glória, Deus tinha enchido ele de glória, de sabedoria, beleza, formosura, e quando ele achou que tudo aquilo era dele, e que ele poderia ser igual a Deus, ele tentou furtar a glória de Deus. O que acontece com quem tenta furtar Deus, irmão? Se eu tentar furtar um banco, já acontece consequências terríveis, não acontece? Se eu tentar furtar o pastor, se o irmão tentar me furtar, já vai acontecer coisas terríveis, não vai? Agora imagine você tentar furtar Deus. O que acontece com um homem que tenta furtar Deus? Que homem vai conseguir proteger esse homem? Que anjo? Que demônio vai querer entrar nessa contenda, nessa briga? Ninguém, irmão. Então, isso aconteceu com Satanás. A palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías, a minha glória não vou dar a outro, ou seja, não vou deixar ninguém furtar a minha glória. E o meu louvor, que é meu, Deus está falando, eu não vou dar às imagens de escultura. Então, a idolatria também pode ser um furto, porque se eu estou adorando este copo, eu estou transferindo a glória que era de Deus para este copo. Então, a glória dele está sendo furtada e colocada num copo de água. E quantos irmãos não glorificam a Deus, furtam a glória de Deus, adorando um copo d'água nessa cidade, nessa nação? Quantos adoram um líder, um pastor de renome, um bispo, um apóstolo, um missionário, um evangelista, um padre, um santo, Mamon? Quantos furtam a glória de Deus, irmãos? Não curte a glória de Deus, porque os ladrões não vão para o céu. E quem é idólatra é ladrão, está tentando dar glória que é para Deus a uma coisa criada, a uma criatura ou uma imagem de fundição e de escultura. Não furtarás. Então, nós estamos vendo, irmãos, quão profundos são as ordens de Deus. Muitos interpretam somente no literal, mas se você cavar realmente a origem, o fundamento dos mandamentos de Deus, eles vão muito mais fundo, irmãos, do que nós podemos imaginar. E se nós cavarmos aqui, podemos ficar só nessa palavra, de não adulterar, não matar, não furtar, daria para pregar tempos e tempos. Não darás falso testemunho. Um cristão é o que, irmãos, em primeira instância? Atos capítulo 1, versículo 8, o que diz? Recebereis o poder do meu Espírito para ser o quê? A minhas testemunhas. Testemunha de Deus, do Espírito Santo, do Evangelho, pode ser uma falsa testemunha? Não tem como. Então, por isso, aquele que é testemunha do Senhor não pode dar falso testemunho ou caluniar pessoas sem base, sem fundamento, ou seja, não dará falso testemunho. Quando João Batista olha para a mulher de Herodes e diz, vocês são adúlteros, ele não estava difamando aquelas pessoas, ele estava denunciando. Então tem muita gente que confunde denunciar pecado, o ministério que Deus dá aos seus servos, com difamação e calúnia. É totalmente contrário. O que João Batista lá estava fazendo, ele estava denunciando com fundamento, ou seja,
Ele não viu um comentário dizendo, olha, eu vi Herodes saindo à noite na casa da mulher aí, e foi lá e saiu pregando para todo mundo. Não, porque tem muita gente que faz isso, esparrama boatos, esparrama qualquer notícia que ouve, e não é por aí também, irmãos, que devemos ser. Por isso o mandamento de Deus diz, não dirás falso testemunho. Tudo que fazemos e falamos deve ser fundamentado nas Escrituras e na verdade, e por testemunhos. Paulo mesmo disse, olha, quando você for acusar algum presbítero na igreja, pelo menos 2 testemunhas. Embora ainda pode ser falso, né? Porque para Jesus, eles alugaram um monte de testemunha falsa, deram dinheiro para ele, para acusar Jesus que ele falou coisas que ele não falou. Tipo, eu vou destruir esse templo, eu não quero que vocês guardem mais a lei, e inventaram tantas e tantas coisas de Jesus para levá-lo à condenação, cumprindo também a profecia bíblica. Não darás falso testemunho. Quem ama o seu próximo, como a si mesmo, ele vai dar mau testemunho do seu irmão? Ou seja, você ama a si mesmo, você vai dar mau testemunho de você para outras pessoas? Você vai procurar um emprego, você vai falar mal de você mesmo, aquele que vai te entrevistar, você vai dar um mau testemunho da sua própria pessoa a outra pessoa? Não. Então, assim como você faz com você, faça com o seu próximo, faça com o seu semelhante. Não darás falso testemunho. É o que muito tem acontecido, irmãos. Principalmente no meio cristão, o mexerico, a fofoca e tantas coisas. É aquela brincadeira, não sei se os irmãos já brincaram, de telefone celular, já brincaram já? Quando junta um monte de criança, aí uma fala uma palavra, está dizendo no ouvido da outra bem baixinho, uma frase, a outra vai dizendo para a outra. E pode perceber, sempre quando chegar na última, a última vai falar, sai totalmente aumentado, diminuindo, mudado, e talvez coisas que não tem nada a ver com o que a primeira pessoa falou. Assim é a fofoca, assim é a má notícia, assim é o mexerico. Talvez a primeira conversa está com verdade, mas a pessoa acha que aquilo lá não tem graça, então ela vai colocar uma história. E fala para o seu amigo vai falar para outro melhor amigo, ou o melhor amigo vai falar para o outro, e assim vai, irmão. Porque o negócio da fofoca sempre tem um melhor amigo, né? Não conta para ninguém, a pessoa diz. A pessoa vai lá e fala, não, tem um melhor amigo, vou falar para ele, e vou falar para ele não falar para ninguém. Aí ele fala para esse amigo diz, olha, mas não conta para ninguém. Aí se outro amigo, tem outro melhor amigo, nele eu posso confiar. Vai lá e fala, até que chega ali o que falando para todo mundo, a fofoca e o falso testemunho. Então devemos tomar muito cuidado em não dar falso testemunho. Por quê? Porque se dermos falso testemunho, vamos ser julgados por Deus que é a testemunha fiel. Apocalipse diz que Jesus ele é testemunha fiel e verdadeira. Então imagine nós, irmãos, um dia vamos estar diante da testemunha fiel e verdadeira. Então nesse dia não vai haver como passar a perna no Senhor. Outra característica outro fruto do amor de Deus, que é demonstrado na vida do cristão, do salvo. Não cobiçarás. Não cobiçarás. O que é cobiçar? É o querer ter o que é da irmã. Isso é cobiçar, irmão. A palavra mais clássica para uma criança entender. É o querer ter o carrinho que é dela. É o querer ter a boneca que é dela. É o querer ter o brinquedo que é dele. Eu tenho o meu carrinho, mas eu quero o carrinho dele. Eu tenho a minha boneca, mas eu quero a boneca dela. Isso é cobiçar. Você querer algo que não é teu. Cobiçar, irmão. Também foi o pecado original de Satanás. Ele cobiçou o quê? Ser semelhante ao Altíssimo. Essa foi a cobiça do diabo. Eu vou ser igual a Deus. Essa foi a cobiça de Adão e Eva. Eu vou comer daquele fruto, porque a serpente nos disse que quando eu comer, serei como Deus. Meus olhos vão ser abertos, terei conhecimento do bem e do mal, e aquilo que Deus disse que eu não vou morrer, mentira. Eu vou continuar vivendo eternamente. A cobiça, irmãos, é um pecado terrível. Por isso, quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, ele fez parte. Fez parte do mandamento. Não cobiçarás. Se você ler na lei, está lá, não cobiçarás a mulher do seu próximo, nem o cavalo do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem nenhuma agulha, não cobices do teu próximo. E isso está dentro de nós, irmãos. A verdade é essa.
Tem muitos que não assumem isso, mas a cobiça está dentro de nós. Por isso a Bíblia diz, mortificai a vossa carne, crucificai a vossa carne. Quem quer vir após mim, negue a si mesmo. Por isso está na Bíblia, irmãos. Tem muita gente achando que vem na igreja, aceita Jesus, a natureza carnal morreu e não morre. E quando você estiver nesta terra, você tem uma luta. Não é contra Satanás somente, é contra você mesmo, contra o velho eu, o homem orgulhoso, a mulher orgulhosa, o homem cobiçoso, a mulher cobiçosa, o homem invejoso, o homem avarento, o homem lascivo, a mulher lasciva, que está aí dentro de nós. Está dentro querendo tomar vida. Por isso, Paulo diz que a luta contra a carne e contra o espírito, ambos se opõem para que quereis o que eles querem, para que façais o que eles querem. Então há uma luta dentro de nós. E uma das nossas lutas contra o pecado que está dentro de nós é contra a cobiça. E por que veio o Evangelho? E qual a diferença do Evangelho para a lei? A lei mostrava para o homem que ele é pecador, está aqui, como eu estou mostrando para os irmãos. Mas a lei não podia livrar o homem do pecado. Então veio a graça de Deus através de Cristo, ao qual cumpriu toda a lei, se tornando sacrifício perfeito, morreu naquela cruz e hoje nos livra do pecado pelo poder do seu Espírito Santo para cumprirmos a lei moral de Deus, que é o amor a Deus e o amor ao próximo, para andarmos conforme Ele andou, para seguirmos as suas pisaduras, tomarmos a cruz nossa e seguimos a Ele. Então, não cobiçarás. É algo muito interessante. Tem uma frase, irmãos, que diz assim, uma pregação, querendo o que Deus não deu. E nessa pregação, querendo o que Deus não deu, vamos tratar de pessoas que quiseram o que Deus não deu. E o que aconteceu com eles? Perderam o que Deus tinha dado para eles. Então, todas as vezes que eu quero o que Deus não me deu, o que não é meu, eu vou perder aquilo que Deus me deu. E na Bíblia está recheado de testemunhos e de pessoas assim. Saul, o que Deus deu para ele? O reinado. O que ele quis? Ele quis fazer conforme ele queria. O que aconteceu? Ele quis o que Deus não deu, perdeu o que Deus tinha dado para ele. Sansão, a mesma situação. E tantos outros da Bíblia. Judas, Deus tinha dado para ele o apostolado. O que ele quis? O dinheiro. O que ele quis? A glória. E ele perdeu o que Deus tinha lhe dado a ele, a salvação. Então, Gideão, da mesma maneira, quando ele faz aquela capa sacerdotal, né, para ser idolatrado, então, todas as vezes que o homem quer o que Deus não quer, ele se torna uma pessoa que cobiça. E ele acaba perdendo o que Deus lhe deu. Vamos entrar até no ramo da igreja moderna. As igrejas, o pastor, ele cobiça. Eu quero ter uma igreja cheia. É o que está acontecendo com muitos, irmãos. Nós vamos parar para pensar e examinar o que eu estou falando e vamos ver que é realmente verdadeiro. Eu quero uma igreja cheia, eu quero ter uma igreja cheia de gente. Eu quero ter a melhor igreja da cidade. A cobiça entrou no coração deles. Eu conheço pastores assim, estou falando coisa que eu ouvi, mas que eu vi e ouvi com meus olhos. E o que aconteceu? Quando a cobiça entrou no coração do homem, a corrupção também entrou. Então ele abriu mão dos princípios dessa palavra para agradar o povo, para encher a igreja de pessoas vazias. É somente isso o que está acontecendo, irmãos. Tudo. Vai ali, nessas igrejas grandes, e vou 50% são tudo imigrados e vai participar da ceia. Mas é isso que está acontecendo, não só da ceia, como Ministério de Louvor. Até mesmo pastores, amaziados, mulheres que ficam lésbicas, são pastores em São Paulo. O que é isso? Tudo é cobiça, irmão. O camarada quer o que Deus não deu para ele. Porque a Bíblia é clara. Deus chamou uns para 10, outros para 100, outros para 10 mil. Então, aquele pastor foi chamado para 10, aquele para 100, mas ele não está contente com 100.
Ele quer ter 10 mil, porque ele vê que aquele outro tem 10 mil, que aquele outro... Então o que ele vai fazer? O que não era para ele fazer. E quando ele faz o que não era para ele fazer, ele perde o que Deus lhe deu. E infelizmente, estão cometendo o mesmo erro que cometeu Sansão, cometeu Saul, por causa do povo, porque a desculpa é o povo, né? A desculpa de Saul foi o povo também. Eu fiz isso por causa do povo, Senhor. O povo queria sacrificar para o Senhor. Então muitos fazem isso pelo povo, pelo dinheiro, pela glória, eles cobiçam. E o que vai acontecer? Vão perder a sua salvação. A cobiça é terrível. O cara não consegue ganhar, comprar um carro zero, ter uma casa maravilhosa, ter casa na praia, trabalhando nessa também. Então o que ele vai virar hoje? Vai virar um pastor evangélico. Vai virar, como a maioria tem virado, irmãos, enganadores, mercenários, onde vão ter casas, carros, prosperidade, vão gastar absurdos enganando o povo, vendendo a fé por causa da cobiça. Está na Bíblia, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça negaram a fé, transpassando-se a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6. Então está falando do amor ao dinheiro, não está falando dos ímpios, está falando dos crentes. Aqueles que negaram a fé e transpassaram a si mesmos com muita dor. Por quê? Por causa da cobiça, do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. A cobiça é um pecado, irmãos, que tem sido propagado. E esses pastores da cobiça, além de serem cheios de cobiça, eles incentivam a sua igreja, a sua denominação a cobiçar também. Incentivam os seus membros a ser ricos. Eu vi um livro evangélico, um best-seller. Best-seller é os livros que são mais vendidos e lidos no mundo. Sabe como é o nome do livro? Deus quer que você seja rico. É o livro que os cristãos modernos gostam de ler. 7 coisas para você ser próspero. 7 coisas para você ser bem-sucedido. É isso que os cristãos leem, irmão. Agora você pega a história da igreja. John Wesley, Charles Finney. Qual é o livro que eles liam e escreviam? Características de uma pessoa que nasceu de novo. Qual é a característica de um crente que nasce de novo? Ele não vai matar, ele não vai roubar, ele vai amar o próximo. É o livro que eles liam, os puritanos liam, os cristãos antigamente liam. Hoje não se fazem livros mais assim. Hoje os livros são tudo isso. É métodos de ser salvo fácil, de ser crente fácil, de prosperar fácil. Tudo é fácil, por causa da cobiça. Que até acham que Deus é igual a nós. Eles acham que Deus é como um homem. É um bancário, a qual eu posso chegar nele e fazer uma barganha. Olha, Senhor, eu te dou esses 2 copos, depois o Senhor vai me dar 10 copos. É assim que eles fazem, é cobiça, irmãos. Oferta não como de Abel, mas de Caim. Uma oferta de cobiça. Uma entrega de um dízimo, uma entrega de um voto de cobiça. Por isso, essa geração, irmãos, não tem cumprido a palavra do Senhor. E se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então quem ama não adultera, quem ama não mata, quem ama não furta, não dá falso testemunho, não cobiça, mas tudo que ele faz para a sua mulher, o seu ministério com a palavra de Deus, seu ministério na igreja, com os homens, com os semelhantes, tudo que ele faz, a sua oferta, a sua pregação, é por amor a Deus e por amor ao próximo. É a motivação dele. Por isso a Bíblia diz: Deus ama quem dá com alegria. Porque quem não dá com alegria, ele dá com cobiça. Quem dá com cobiça, Deus não recebe. Não recebe. Por isso que Deus não recebeu o quarto de Caim, porque era um homem cobiçoso. Versículo de número 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, uma das características do amor, ele não faz mal ao próximo. Então, tudo que faz mal ao próximo não é proveniente do amor. Tudo que faz mal. Exemplo, a Inquisição da Igreja Católica Romana era feita em nome de Deus, mas não era feito em nome do Deus bíblico, o Deus de amor. Porque eles matavam as pessoas que não professavam a mesma fé que eles. E o amor verdadeiro não faz mal ao próximo. Jesus jamais matou alguém porque alguém não acreditou nele. Então, o princípio dessa religião, que agora se extirpou, é uma página negra,
da história do catolicismo, se estipou, a qual eles matavam aqueles que não criam. Eu vi até movimentos evangélicos que incitam ódio aos homossexuais. Este movimento não é de Deus. Deus nunca nos ensinou a odiar ninguém, seja negro, seja homossexual, nem a matar, nem a apedrejar, nem a dar paulada. Todos os movimentos que são baseados nisso não vêm de Deus, vêm do inferno, vêm do nazismo, vêm de Hitler, vêm de qualquer ditador mundial, menos do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus nos ensina a amar o próximo. Se ele quer pecar, se ele quer ir para o inferno, o problema é dele. Vamos fazer a nossa parte, dar bom testemunho, amar o próximo e pregar o Evangelho. Agora, se ele não se converter, não é nós dando pegada nele, apedrejando e matando ele, que vamos cumprir a ordem de Deus. A única ordem que Deus deu para matar foi no Velho Testamento. Deus mandava matar, irmãos, vocês não sabiam disso? Deus mandava os israelitas chegar em Canaã e acabar com tudo, até criança. Era para ser morto. Mas se você estudar o contexto também, porque que Deus teve essa situação, deu essa ordem, é porque aquela geração era tão ruim que eles comiam as crianças deles, eles catavam as crianças e queimavam para os deuses, eles faziam uma barbaridade, de idolatria, todo tipo de pecado. Por isso que Deus também mandou eles eliminar Canaã. Mas hoje, que vivemos na graça, isso não se aplica mais a nós. Nós devemos amar o próximo e não fazer mal a ele, não prejudicar a ele. Até mesmo no trabalho, irmãos, eu vou prejudicar aquela pessoa porque ela não é crente. É perigosíssimo isso, irmãos, porque o amor verdadeiro não faz mal ao próximo. Quem cumpriu a lei, quem cumpre o amor, cumpriu a palavra de Deus, o desejo de Deus. Versículo de número 11. E digo isto, conhecendo o tempo. Você conhece o tempo, irmãos? Isso aqui é profundo demais. Conhecendo o tempo. Conhecemos o tempo realmente? Será que conhecemos o tempo? Moisés, no Salmo 90, ele ora assim: Senhor, ensina-nos a contar nossos dias. Jesus conhecia o tempo. Os irmãos sabiam disso? No começo do ministério dele, quando não era para ele ser morto ainda, sabe o que ele dizia? Ainda não é chegado a minha hora. Ele dizia, até para a mãe dele, em João, no canal da Galileia, fala: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegado a minha hora. E lá no final do ministério dele, você vai ver: agora chegou a minha hora. Ou seja, a hora o ápice do seu ministério, que era a crucificação. Então ele sabia o momento, sabia a hora dele fugir e a hora dele enfrentar, a hora dele se calar e a hora dele se entregar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus na cruz do Calvário. Então devemos conhecer o tempo, irmãos. Devemos ser sábios. O apóstolo Paulo diz: remindo o tempo, porque os dias são maus, guardando o vosso tempo. Lá em Isaías, o profeta vai dizer: de que vocês fazem o vosso passatempo? Qual é o passatempo hoje da igreja? De que nós fazemos o nosso passatempo, Isaías fala? Qual é o nosso passatempo hoje? É o videogame, a televisão, a internet, é a conversa aqui paralela com aquele irmão, com aquela irmã, é a conversa que não edifica, aquilo e aquilo. De que fazemos o nosso passatempo, irmãos? Porque o nosso tempo ele é precioso. E devemos conhecer o nosso tempo e conhecer que já estamos no tempo do fim. Paulo sabia disso. Por isso ele viveu de uma maneira vigilante, sóbria e honestamente. Porque ele sabia que o tempo era chegado. A sua salvação estava próxima. E digo isto conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono. Quem dorme não vê. Quem dorme não enxerga. Quem dorme não ouve. A não ser que seja um barulho muito alto, um sinal muito forte, para fazer a pessoa acordar do sono. Quem dorme está indefeso. Você pode chegar com uma faca lá e matar ele. Está dormindo? Não vai perceber, porque está dormindo. Então este é o estado da maioria dos cristãos. Estão dormindo, por isso não enxergam. Por isso não enxergam que a sua fé é vã, não enxergam as heresias, não enxergam que o seu coração está cheio de cobiça, não enxergam a verdade que liberta. Por quê? Porque estão dormindo espiritualmente. E os pregadores, uma da função
dos pregadores é despertar, sabia? O pregador ele é um despertador de Jeová. E os pregadores que deveriam despertar o povo, chamar o povo à conversão, ao arrependimento, de volta para Deus, estão cantando canções para eles continuarem dormindo. Estão continuando cantando canções, dizendo: Deus é bom, Deus é amor, Deus vai prosperar vocês, Deus está com vocês, Deus vai dar carro para vocês. Podem continuar nessa vida que vocês estão amaziados, podem continuar louvando, como o pastor disse, pregando, fazendo parte do louvor, porque Deus é amor, Deus tem paciência, tem o tempo que vocês quiserem para consertar a sua vida. E a igreja está dormindo, e a grande culpa disso é da liderança, porque Jeremias disse: assim como é o povo, são os líderes, mas Deus quer usar eu, quer usar você que está aqui, para ser um despertador de Jeová. Paulo foi um despertador para os romanos. Ele mandou eles acordarem do sono, despertarem do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Estamos mais perto da salvação hoje do que há 8 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Por quê? Porque estamos mais perto de morrer ou de Jesus Cristo voltar fisicamente à terra para trazer o seu reino e arrebatar a sua igreja. Então, a nossa salvação está perto. Por isso devemos despertar. Não é por outro motivo, a não ser a salvação. É o motivo do nosso despertar e acordar. Os discípulos dormiam. Jesus estava orando no momento crucial do seu ministério. O que aconteceu com os discípulos? Dormiam, diz a Bíblia. Dormiam um profundo sono. Dormiam ali de uma maneira profunda. Versículo 12. A noite é passada e o dia é chegado. O que significa isso? As trevas, a luz, a escuridão passou. O dia é chegado. O Evangelho, a luz de Jesus, a luz do Evangelho chegou. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos da arma da luz. Ou seja, eu devo amar o meu próximo, porque o amor não faz mal ao próximo, mas não é porque eu amo o meu próximo que eu vou aceitar a obra dele também, não. Que as obras más, mas eu tenho que rejeitar, reprovar as obras do diabo, as obras das trevas, e vestir-me das armas da luz, revestir-me da armadura de Deus. Versículo de número 3. Andemos honestamente, ou seja, andarmos honestamente para com todos os homens, como de dia, andar de dia, porque geralmente as coisas erradas são feitas à noite, no oculto. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras. O que é a glutonaria e a bebedeira? Eram as orgias e festas greco-romanas, a quais eles faziam para se prostituir, se embriagar, encher a cara, comer. Dizem os historiadores que essas festas, a combinância era tanta, as bacanais, as trocas de casais, a prostituição a céu aberto, que eles comiam por prazer. Eles catavam ali um prato, enchiam de comida, comiam tudo, pastor. Sabe o que eles faziam depois? Botavam a mão na garganta para vomitar tudo para fora, para pegar mais um prato, encher de comida e comer de novo, só pelo prazer de comer. Isso era a glutonaria, as bacanais, as orgias, as bebedeiras que aconteciam em Roma, principalmente em Roma, a qual foi a carta que Paulo enviou aqui. Paulo enviou essa carta no centro do mundo antigo, que era Roma. A capital do mundo antigo, que era Roma, onde a prostituição, as drogas, as orgias rolavam, normalmente todo mundo achava normal. Mas Paulo dizia: você que é cristão não deve fazer parte disso. Deve andar honestamente e como de dia, não fazendo parte dessas festanças de bebedeira, de glutonaria e de todas as coisas das quais a Bíblia diz que aqueles que fazem não vão para o reino de Deus. Nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Então são coisas que não devemos andar. Nem em contendas, nem em invejas, nem em dissoluções, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em glutonarias.
versículo 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em seus desejos, em suas vontades, em suas concupiscências. O que é vestir-se de Jesus? Vestir-se de Jesus. Olha que interessante que está escrito aqui na minha Bíblia de estudo. Vestir-se de uma pessoa é uma expressão grega que significa assumir para si o interesse de outrem, enxergar com a visão do outro, estar integralmente envolvido com essa pessoa, imitando-a em tudo. Isso é vestir-se, é revestir-se da pessoa. É a mesma coisa que eu abandonar o Roberto para me vestir do Josué, para pensar como o Josué pensa, para andar como ele anda, para enxergar como ele enxerga. Isso é revestir-se. E a Bíblia manda nós revestirmos de quem? Do Senhor Jesus. Andarmos como ele andou, pensarmos como ele pensou, pois a Bíblia diz em 1 Coríntios que é possível, pois a Bíblia diz que Deus nos dá a mente de Cristo. A Bíblia também diz em Gálatas, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. 1 João 2,6 também diz, aquele que diz está em Jesus, deve andar como ele andou. Então devemos nos revestir de Jesus, para ter os seus sentimentos, as suas atitudes e pensamentos e andarmos como ele andou. Não tendo cuidado da nossa carne. Isso não está falando aqui de cuidar do corpo, da saúde. Isso está falando aqui dos desejos carnais, pois a Bíblia está dizendo aqui claramente, em seus desejos, ou seja, os desejos da carne. Então não é você cuidar do seu corpo, mas sim dos desejos da sua carne. Não alimente os desejos da sua carne. Não alimente o pecado que está dentro de você, mas mate o pecado que está dentro de você, através de Jesus. Quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus entra no nosso coração, então o pecado passa a ser morto, mortificado, para que as virtudes de Jesus vivam em nós. O último texto bíblico que eu gostaria de ler para encerrar, com chave de ouro esse estudo, é Efésios capítulo 4. Algumas características aqui de se vestir de Deus, se vestir de Jesus. Vista a roupa de Jesus, irmãos. Muita gente veste a roupa de crente, veste o terno, a gravata, a Bíblia de crente, mas não se veste com o Deus do crente. Então devemos nos vestir de Cristo. Efésios 4, versículo 20. Revestivos de Jesus, irmãos. Olha que mensagem maravilhosa. Revestivos de Jesus. Quer melhor veste do que essa? Ser revestido de Jesus? É melhor do que a armadura de Saul, né? É melhor do que a armadura de Davi. É melhor do que a armadura de Golias. É melhor do que a capa de Paulo. É melhor do que as vestes longas dos fariseus. É melhor do que qualquer veste material. É vestir-se de Cristo. Diz assim a palavra de Deus. Efésios 4, 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, quando vocês eram do passado, vos despojeis do velho homem, ou seja, da concupiscência da carne, como diz em Romanos, no último versículo que lemos, que se corrompe pelas concupiscências do engano, pelos desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem. Quem é o novo homem, o novo Adão? Jesus, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que, deixai a mentira e falai a verdade, a cada um com o seu próximo. Mandamento, não mentirás, não dirás falso testemunho, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Olha lá, reveste-se de Jesus e você consegue cumprir isso. Não deis lugar ao diabo. Quem é revestido de Jesus não vai dar lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furta mais, mas antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Olha lá, olha o princípio aqui, irmãos, da não cobiça.
Você vai trabalhar para você prosperar? Não. Você vai trabalhar sim para você ter o que comer, mas para você poder ajudar o próximo. Hoje não. Hoje é ensinado na igreja o quê? Você tem que trabalhar, tem que dizimar, tem que ofertar para você ser próximo. É um princípio, irmãos, que devemos nos ater aqui. Não saia da vossa palavra, da vossa boca, nenhuma palavra torpe, nenhum falso testemunho, difamação, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Não entre os terçais no Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. 5 versículo 1 e 2 somente, para acabar. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então aqui é como nós devemos andar em amor, ser imitador de Jesus, como filhos de Deus. Amém? Vamos colocar em pé, fazer uma oração. Próxima segunda-feira vamos para o capítulo 14. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela sua palavra, Senhor. Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos ajuda nesta hora, nesta noite, meu Deus. Nós temos uma dívida para com a humanidade, para com o nosso próximo. E essas duas dívidas é propagar o Evangelho. É a primeira dívida. A segunda dívida é amar o nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. E nós só vamos conseguir cumprir essas duas dívidas se estivermos revestidos de Jesus Cristo. Porque se Ele estiver em nós, vivendo em nós, o poder dele vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. E quando estivermos fracos, vamos estar fortes, porque Ele vai estar conosco nos dando força. Por isso nos ajuda nessa hora, Senhor. Dê força para cada um de nós, viva em nós, se manifeste em nós, meu Deus. Que possamos enxergar como o Senhor enxerga as pessoas. Que possamos ouvir como o Senhor ouve o Pai. Que possamos te contemplar e sentir os mesmos sentimentos que esteve em Jesus, que possam habitar em nós, como está em Filipenses. De sorte que o mesmo sentimento que esteve em Jesus haja também em vós. Ajuda-nos nesta hora, Senhor. O apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Nos ajuda a ser imitadores de Deus, imitadores de Cristo. Que Ele viva em nós e que a vida que vivamos seja pela fé no Filho de Deus. E que a nossa carne e a concupiscência carnal nossa, do diabo, das trevas, seja mortificada, Senhor. Estejamos crucificados para que o Senhor viva e manifeste a sua glória em nós, em nome de Jesus. Amém.